Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 13. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é o cálculo mental. Os objetivos da nossa aula são relacionar os conhecimentos prévios para o planejamento do cálculo, usar estratégias para o cálculo mental e realizar estimativas e arredondamentos. Pessoal, nas últimas aulas nós já estávamos falando sobre arredondamento, estimativa, valor relativo de cada algarismo, para que a gente chegasse nessa aula falando sobre cálculo mental. Aquele cálculo que você usa para ter estratégias de cálculo, sabe? Para resolver alguma coisa com mais facilidade, sem ter que usar o papel e caneta, sabe? Aquele cálculo que você faz já uma estimativa, prevê o valor do resultado. Então, todas essas aulas, elas vêm numa sequência de informações para que você chegue nessa com todas as informações que você precisa para trabalhar o cálculo mental. O que ele nos ajuda? Quando nós vamos fazer as operações, quaisquer delas, adição, subtração, multiplicação ou divisão, o cálculo mental ajuda a gente a processar rápido a informação e a procurar resultados, né? Então, essa habilidade, essas estratégias, elas vão auxiliar na tua vida de estudante, no teu dia a dia, em tudo que você precisar calcular, tá bom? Então, vamos relembrar alguns detalhezinhos, né? Se você já viu as aulas anteriores, legal, você vai fazer só uma refrescada na memória. Para quem não assistiu, volte lá e assista para que você consiga ter noção do que a professora está falando e se aproprie desse conhecimento para seguir adiante com seus estudos, combinado? Então, sobre a estimativa, então vamos lá, tem uma situaçãozinha aqui que eu trouxe para vocês. Uma biblioteca catalogou 12.030 livros em 6 meses. Quantos livros poderão ser catalogados em um ano? Essa pergunta. Se fôssemos contar a alguém sobre essa informação, poderíamos dizer que a biblioteca poderá catalogar aproximadamente 24.000 livros. De que maneira? Como é que eu chego nesse resultado? Para a estimativa se considera uma margem de resultado aproximado. Então, eu não preciso ter o valor real, exato daquele cálculo. Eu posso ter uma estimativa, uma proximidade com esse número. Então, o que foi pensado? Que se em 6 meses foi feito 12.030 livros, ficou estimado mais ou menos 12.000 livros. Porque se eles foram arredondar para a dezena de milhar, que é o do 10, do 12.000, ficaria mais perto de 12.000 ou 13.000? 12.030? Claro que ficaria mais perto de 12.000. Então, pensando nisso, 12.000 em 6 meses é a mesma coisa que eu pensar que para 12 meses é 12 mais 12. Né? Então, teria um total de 24.000 aproximadamente. Pode ser que aconteça que em um desses meses tenha uma contagem menor. Pode ser que em outro mês tenha uma contagem maior, mas como esse valor não precisa ser exato, nós podemos trabalhar com a estimativa. E trabalhar dessa forma assim. Então, aqui foi estimado 12.030, foi feito o arredondamento para 12.000, pensando que se para 12.000 foram gastos, né, o tempo de 6 meses, em um ano nós temos 12 meses, seriam duas vezes os 6 meses. 12 mais 12, 24. Poderia, então, ter pensado aqui em 12 vezes 2? Poderia. E aí, o que eu também poderia pensar? Ó, cálculo mental lá que a gente faz.
com múltiplos de 10. Eu não preciso estimar, por exemplo, não preciso calcular o valor dos zeros lá atrás. Se eu fosse pensar na multiplicação, 12.000 vezes 2. Como aqui são todos os zeros, eu vou colocar os 3 zeros aqui. 12 vezes 2, 4, e 2 vezes 1, 2. Ou simplesmente 12 vezes 2, 24. 24.000. Também é um cálculo mental. Nós não usamos apenas para adição e subtração. Na multiplicação a gente usa bastante com cálculos de múltiplos de 10, por exemplo. Nós conseguimos fazer esse cálculo mental com mais facilidade, fazer essa estimativa, beleza? Relembrando então sobre o arredondamento, então. Para o cálculo por arredondamento, observa-se que os números envolvidos na situação precisam flexionar na mesma ordem. Sendo assim, arredonda-se para dezena, centena, unidade milhar e dezena de milhar, todos os números envolvidos no cálculo. Então, vocês têm ali 3 situações. Nós temos ali o número 123 mais 2.123. Nesse caso, eles foram arredondados para dezena. 123 passou para 120, 2.123 para 2.120. Para fazer o cálculo, 2.000 mais 100 mais 100, 2.200, 2.220 e 2.240. 2.240. Aqui, nós temos o arredondamento para centena. Aí, por isso que é importante que, então, os 2 números sejam flexionados e faça esse arredondamento. 5.689 e 3.240. O 600 arredondado para 600, 700, né? 689 é mais próximo de 700, então de 5.689 passou a 5.700. 3.240 ele passou para 3.200, porque 240 é mais próximo de 200 do que 300. Então, uma flexionou para cima, o outro para baixo, não tem problema. No arredondamento não tem problema essa situação. Aqui eu tenho 5.000 mais 3.000, 8.000, 700 mais 200, 900. 8.900. Tenho outra situação aqui, ó. 3.798 e 1.956. Quando eu tenho 3.798, eu vou pensando em arredondar para a unidade de milhar, eu tenho 3.000 e 4.000. 3.798 é mais próximo de 4.000. Então, eu passo a ter 4.000. 1.956, também vou pensar entre 1.000 e 2.000. 1.956, mais próximo de 2.000. Eu vou arredondar para 2.000. Aqui os dois foram elevados, não tem problema. 4.000 mais 2.000, 6.000, certo? Relembrar um pouquinho? Estimativa, arredondamento. Então, beleza. Agora, nós vamos falar do cálculo mental. Pessoal, é importante deixar bem claro que o cálculo mental não tem regra, não tem uma receita e não tem uma forma certa de pensar, tá? Porque cada pessoa tem uma habilidade e tem uma organização de pensamento e de guardar informações. Tem pessoas que têm mais facilidade com cálculos matemáticos e outras nem tanto. Tem pessoas que conseguem fazer cálculos mentais com mais facilidade. Outras precisam anotar para deixar o número ali registrado e fazer a continha e colocar os números que ela vem aparecendo para ela ali. Então, nem uma nem outra está certa ou errada. São formas de calcular. Então,
Aqui a gente apresenta maneiras para facilitar e estratégias que facilitam o nosso dia a dia da escola e o nosso dia a dia com cálculos matemáticos. Mas nenhuma delas é uma fórmula básica para fazer cálculo mental, tá bom? Faça do seu jeito, da forma que você se sente mais seguro, para que você evite erros, né? Se para você chegar no resultado final, você precisa anotar lá no teu caderno, fazer o passo a passo direitinho, faça. Se você já consegue se desprender daquilo ali e fazer mentalmente, beleza. O que não é ideal é que nessas aulas você faça uso da calculadora, por exemplo, tá? Eu gostaria muito que você exercitasse as suas habilidades e treinasse para ficar mais habilidoso, tá? A calculadora nos ajuda em algumas situações, né? Há algumas situações que a gente vai fazer uma contagem de números maiores, fazer um cálculo de valores, por exemplo, aí tudo bem, né? A gente até consegue usar sem problema, mas é importante que a gente saiba de onde saíram esses pensamentos, de onde saíram essas estratégias, essas fórmulas de cálculo. E para isso a gente precisa treinar. Tem que fazer lá na base do lápis e do caderno, tá bom? Se errou, não tem problema. Procure buscar entender onde você tem ainda uma certa dificuldade de assimilar e peça ajuda para o teu professor, tá? Mostre que você chega até certo ponto e dali você precisa de um auxílio. Aí sim você vai construindo um raciocínio, um pensamento e consegue avançar nos teus estudos e nessas situações principalmente de matemática. Combinado? Então vamos lá. Então vamos lá para a nossa situação problema. Veja como o Carlos e a Lídia calcularam mentalmente o resultado. 2.400 menos 190. 1.900. Eita, prof. 2.400 mais 1.900. Prof já está comendo os números já. Então vamos lá. O Carlos, primeiro ele adicionou o 2.400 a 2.000. O que ele fez aqui? Ele arredondou. Ó, como quero adicionar 900 e não 2.000, preciso subtrair 100. Então, ele tirou 2, daí ele teve 2.400 mais 2.000, 4.400. Menos 100, que ele sabia que era 1.900 e não era 2.000, ele chegou a 4.300. É uma forma? É uma forma de chegar no resultado. Legal. Já a Lígia, vamos ver o que ela pensou. Ela falou assim, eu vou adicionar 2.000 a 1.000, que dá 3.000, e depois eu adiciono 400 a 900, que dá mais 1.300. Aí, por último, eu adiciono 3.000 mais 1.300, que dá 4.300. Os dois chegaram no mesmo resultado. Vejam só. Claro que Carlos fez um arredondamento. Primeiro, ele fez uma estimativa, arredondou. O primeiro, 1.900 para 2.000. Só que ele lembrou que aquele 100 lá não era de lá. Então, se ele queria um valor exato, ele precisava tirar de lá. Beleza, ele fez. E ela já trabalhou com a decomposição. Ela abriu esse número, trabalhou com as casas dos milhares e depois com as centenas. Espertinha, né? Que também pode ser feito. Ela fez primeiro 2.000 mais 1.000 daqui e depois 400 mais 900, que deu 1.300. 2 mais 1, 3.000, mais 1.300, 4.300. Os dois chegaram no mesmo resultado. Isso é o que é importante. Por isso que eu digo para vocês, não existe uma fórmula correta de pensamento, de estruturar esse cálculo mental. Vai de cada um, da habilidade que você adquiriu para isso, tá? Mas é legal quando você se arrisca. Tente fazer.
Não vai, eu acho que eu não consigo, é difícil. Não, é treino. Então vamos lá, vamos para a gente andar de bicicleta, a gente caiu uns tombos, né? Deu umas raladinhas. Então a gente precisa tentar e cada um vai estruturar o pensamento de uma forma. Claro que ali a gente trouxe para vocês com uma forma de pensamento, mas se você chegar ao raciocínio, por exemplo, de fazer o arredondamento e fazer como o Carlos fez, por exemplo, olha só. Ele pegou os dois valores lá, 2.400 e 1.900. Aí ele pegou 2.400 e arredondou 2.000. E ele chegou aqui a 4.400. Depois ele lembrou que tinha que tirar 100 para ficar 4.300. Se você pensou e precisou escrever isso aqui, não tem problema. Já é uma forma de você fazer teu cálculo mental. Você já fez um arredondamento e já pensou que precisava tirar o 100. Beleza, tá ótimo. Se você for pensar como a Lígia fez, ela pegou ali os algarismos da unidade de milhar. Ela pegou primeiro 2.000, depois ela pegou 1.000, aqui ela já ganhou 3.000. Depois ela pegou o 400 mais 900, que deu mais 1.300. E ao final, ela ficou com 4.300. Pode ser também? Pode! Não tem problema. Você tem toda a autonomia para fazer do jeito que você achar melhor. E vou dizer uma coisa, agora, de primeiro momento, é importante que a gente faça essas anotações para que não se perca, às vezes, alguma informação que é importante para você durante os cálculos, tá? Então, fique bem à vontade, seu caderno é para isso, tá? Monte, estruture, anote, um rascunho pode ser feito para que você chegue ao resultado que você precisa, beleza? Trouxe uma situação, um problema lá para a gente resolver juntos. Esse aqui serve também para vocês terem como a anotação lá no caderno de vocês, né? Então tem lá, 2 caminhões precisam atravessar um rio em uma balsa que suporta 10.000 quilos, tá? Seria possível os 2 caminhões atravessarem ao mesmo tempo nessa balsa? Ali nós temos os 2 caminhões e o valor, né, de carga que cada um transporta. Então aqui esse transporta 3.500 quilos e aquele ali 7.200 quilos. Será que os 2 conseguem atravessar juntos? Pensa um pouquinho. Você consegue responder com cálculo mental? Pensa. Os 2 chegam a 10.000? O que você me diz? Olhando só para eles ali. Será que eles chegam a 10.000 e passam? Eu acho que sim. Olha lá na casa dos milhares lá. Quanto que eu tenho? Aqui eu tenho 3, lá eu tenho 7. Quanto dá 3 mais 7? 10, né? Já deu 10.000 aí. E agora? E o resto lá, como é que eu faço? 500 mais 200? 700. Então já deu quanto? 10.700. É possível que os 2 consigam atravessar ao mesmo tempo? Não, né, gente? Não vai dar. Esses 2 aí não. Então lá nós vamos organizar o nosso pensamento. Então aquilo que a gente fez mentalmente tá escrito aqui. Então olhem lá. 3.000 mais 7.000, 10.000. E o 500 mais 200, 700. Total de carga dos 2 caminhões, 10.700. Ali tem um 0 a mais. A prof vai corrigir lá no material de vocês, tá? Resposta, então, impossível os 2 caminhões atravessarem o rio juntos, porque é muita carga. Eles teriam que ter até 10.000 os 2 juntos, tá?
Então, não é possível que eles façam essa travessia ao mesmo tempo. E aqui eu trouxe para vocês, então, uma informação, né? Porque matemática não é só números, matemática também pode trazer outras informações. O que é uma balsa, então, para quem não sabe, é uma embarcação de fundo chato com um pequeno calado que pode operar próximo à margem de águas rasas e grande boca, muitas vezes utilizada para transporte de veículos. Quando existe a travessia entre um rio, né, de duas regiões ou duas cidades, acontece o uso dessa balsa ali para transporte de veículos. Por isso, aquela questão falava sobre o transporte desses dois veículos pesados ali em uma balsa. Claro que aquela situação que eu trouxe para vocês anteriormente é uma situação bem fictícia, né? Isso não é real. E essa informação e essa imagem, sim, são reais, tá bom? Pessoal, coloquem lá a data de hoje e o tema da nossa aula, cálculo mental, lá no seu caderno. E eu vou pedir para vocês exercitarem um pouquinho a cabecinha de vocês. Eu quero que vocês façam alguns cálculos mentais rapidamente. E vocês me digam o resultado e depois a gente vai colocá-lo no caderno. Então pensa lá. A prof falou que quando a gente começa a trabalhar matemática, se a gente prestar atenção em algumas situações, a gente vai assimilando de números menores até números maiores. E de repente vai ficando mais fácil os nossos cálculos mentais. Então façam lá para mim o cálculo bem rapidinho. Quanto é 1 mais 3? 4? Ah, muito bem. E 10 mais 30? 40? Legal. E 100 mais 300? 400? Chegou a 400? Que legal. E 1000 mais 4000? Oh, perdão. 1000 mais 3000? 4000. 10.000 mais 30.000? 40.000. Mas o que a professora quer com isso? Eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante que a gente precisa observar na matemática. Olhem lá. 1 mais 3, 4. 10 mais 30, 40. 100 mais 300, 400. 1000 mais 3.000, 4.000. 10.000 mais 30.000, 40.000. Olha só, qual é a facilidade que nós temos? Se nós conseguimos trabalhar, se nós conhecemos as contas básicas e as relações de soma, de subtração, dos menores números, nós conseguimos colocar todos eles e de maneira crescente. Então, nós vamos pensar neles, quanto eles vão crescendo, a quantidade de zeros e mudando para dezena, centena e milhar, dezena de milhar, da mesma forma. E nós vamos pensando nos múltiplos de 10. Acrescentamos os zeros e trabalhamos da mesma forma. Por isso que a matemática não é um bicho, não pode ser assustador. Ela precisa de treino. Beleza, pessoal? Anotem no caderno de vocês as atividades que nós fizemos ali durante a aula e façam a atividade proposta com bastante atenção. Isso vai facilitar os estudos de vocês. Se ficou alguma dúvida e precisa retomar, busque lá no material de vocês e nas aulas anteriores, tá bom? Eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e desejo a vocês bons estudos.